A paz do Senhor, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Reis, capítulo 21, que diz assim: A vinha de Nabote. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei, seja qual for o valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a sua parede e recusou-se a comer. Somente até o versículo 4, meus amados. Somente até aqui. Nessa passagem aqui de 1 Reis, capítulo 21, vai contar a história de Nabote, né? Um homem que tinha uma vinha herdada pelos seus pais. Os pais de Nabote tinham dado como herança para ele uma vinha. E essa vinha ela ficava localizada ao lado do palácio do rei Acabe, né? O rei de Samaria, na época. Aquele mesmo Acabe, né? Que o profeta Elias confrontou ele pelos seus muitos pecados e disse ali, proferiu a palavra de que não cairia uma gota de sua água na terra enquanto ele não falasse, né? E Acabe, o rei Acabe, ele quis comprar essa vinha de Nabote, né? Só que Nabote, meus amados, ele não vendeu. Ele não só vendeu e não trocou essa vinha, como a reação dele demonstrou a fidelidade para com a herança de seus pais. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje aqui, meus amados. Nós devemos ser fiéis até o fim. Devemos ser fiéis a Cristo, devemos ser fiéis à aliança que nós temos com o Senhor até o fim, né? E aqui nesse decorrer aqui nos primeiros versículos de 1 Reis 21, vai dizer, né, que Acabe tentou oferecer uma vinha melhor, né, ou o preço que fosse necessário para poder comprar essa vinha. Mas Nabote respondeu, né, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Meus amados, nós precisamos ter essa mesma atitude, né, que Nabote teve em relação a preservar aquilo que ele herdou, né? Eu estou falando aqui, meus amados, não de bens materiais. Eu não estou falando aqui de bens, de riquezas, de propriedades, não. Eu estou falando daquilo que nós herdamos do Senhor. Eu estou falando aqui da aliança que nós firmamos com o Senhor, né? Porque nós somos filhos e filhas de um Deus, né, que firmou uma aliança eterna conosco. Essa aliança foi firmada por meio do sangue de Jesus. E eu quero falar aqui sobre nós, né? Sobre a importância e a seriedade de nós sermos fiéis a Cristo até o fim, né? E o que é até o fim, Jennifer? Até a prova acabar? Até a luta acabar? Não, meus amados. É até a nossa vida aqui nessa terra acabar, tá? Porque é isso que o Senhor Jesus nos fala no livro de Apocalipse. Então, decorrendo aqui para os finais versículos de 1 Reis 21, né? A gente vai ver aqui que Jezabel inventa uma calúnia, né, pelo fato de Acabe ficar aborrecido, né, não querer comer, deitar com o rosto virado pela parede, porque Nabote não quis vender e nem trocar vinha com ele. Jezabel, ela inventa uma mentira nos versículos seguintes, né? No versículo 13, ela diz assim: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto o rei. Então as pessoas tomaram, né, Nabote à força e apedrejaram ele até a morte, né? Então, meus amados, a gente pode ver aqui que Nabote, ele perdeu a vida dele pelo simples fato dele ter sido fiel à herança que ele recebeu dos seus pais, né? Nabote, ele perdeu a vida, ele foi caluniado, ele foi apedrejado, ele foi injustiçado por Jezabel, pela mulher de Acabe aqui, simplesmente pelo fato dele ter sido fiel. E muitas das vezes, sendo fiel ao Senhor, meus amados, saiba de uma coisa: se você está sendo apedrejado, caluniado,
perseguido, acusado, afrontado, muito possivelmente é pelo fato de você estar sendo fiel ao Senhor. Agora, se você está sendo aplaudido, adorado, venerado, né, pelos homens, sendo extremamente amado pelos homens aqui na terra, é muito possível que a sua fidelidade para com Deus não esteja 100%. Porque em Gálatas capítulo 1, versículo 10, vai dizer, né, que nós estamos nessa terra para agradar a Deus e não aos homens. E, portanto, é impossível agradar a Deus e aos homens. Nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós agradamos totalmente a Deus, ou nós agradamos aos homens. E isso de agradar a Deus exige fidelidade. Exige essa fidelidade que Nabote teve. Nabote disse: Deus me livre de te vender a herança dos meus pais. Nabote não abriu mão da herança que ele tinha herdado, meus amados. E nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Para cada um de nós, né, Jesus vai contar a parábola dos talentos, que para cada servo, através dessa parábola, nós vamos descobrir que para cada servo e serva nessa terra, Deus disponibiliza talentos e dons conforme, né, conforme o desejo dele. Né? O apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo distribui os dons do Espírito conforme ele quer, conforme lhe apraz. E nós, meus amados, não devemos vender os nossos dons, não devemos vender os nossos talentos. Devemos permanecer fiéis, assim como Nabote foi fiel até a morte. Nabote foi fiel por não vender, não trocar a vinha dele, por não abrir mão daquilo que ele tinha recebido como herança. Eu não sei o que você recebeu como herança da parte do Senhor, né? O Senhor me deu heranças da parte dele, mas a nossa maior herança dada pelo Senhor é a nossa aliança com Cristo, meus amados. E hoje eu quero falar para vocês aqui, e é claro que toda a palavra que eu trago aqui para vocês também e prioritariamente serve para mim, né? Porque senão eu estaria sendo hipócrita. Então nós não podemos abrir mão da nossa aliança com Cristo. Nós não podemos abrir mão da nossa fidelidade para com o Senhor. Não negue ao Senhor. Não venda aquilo que Deus te deu. Não negocie aquilo que o Senhor te entregou. Não abra mão daquilo que o Senhor te entregou como herança. Né? A gente vai ver aqui nessa parábola dos talentos, em Lucas, se eu não me engano, que tinham 3 servos. Um servo recebeu 10 talentos do seu senhor, representando Deus. Outro ganhou 5 e outro ganhou 1. E esse que ganhou 1 talento enterrou no chão, né, com medo de perder esse talento. E o que o seu senhor, né, representando Deus, o que Deus fez o que Deus vai fazer quando ele voltar? E esse servo que ele entregou um talento tiver enterrado esse talento, tiver vendido, tiver trocado esse talento, vai dizer que Deus vai falar assim: servo negligente e mau, agora você será entregue aos torturadores, né, para pagar por sua negligência. Por quê? Porque Deus entregou o talento, meus amados. Deus entrega, aqui falando nessa analogia de 1 Reis 21, Deus entregou para cada um de nós a nossa vinha. Deus entregou para cada um de nós o nosso dom, o nosso talento. Mas o nosso dom, o nosso talento, a nossa vinha não foi nos dado para ser comercializado, não. Deus nos deu de graça e pela graça, como o Senhor Jesus diz: de graça recebeis, de graça dai. Então, meu amado e minha amada, permaneça sendo fiel ao Senhor. Não comercialize aquilo que Deus te deu, porque aquilo que Deus te deu foi pela graça e foi de graça. Que a gente venha ter essa mesma atitude de Nabote aqui, né? Um rei do mais alto escalão, né? Aquele que o imperador ali de toda a Samaria chega com uma proposta. Olha que proposta ele chegou para Nabote: eu te pago quanto você quiser, eu te pago quanto for necessário para você me dar essa vinha, me vende a tua vinha, me vende. O que é que Nabote falou? Deus me livre de te dar a vinha que eu recebi como herança. E isso, meus amados, isso é fidelidade. E Nabote foi tão fiel, mas tão fiel à herança que ele tinha recebido, que Nabote foi apedrejado até a morte. E é exatamente isso que Cristo nos ensina: ser fiel até o fim, até a morte, sabe?
em Apocalipse 3, que eu vou ler em breve. E trazendo aqui outro exemplo aqui na palavra do Senhor, de outro homem que foi fiel, Jó. Jó foi fiel a Deus. Trazendo para o lado aqui de circunstâncias humanas. Meus amados, Jó estava vivendo todo tipo de prova, tribulação e dificuldade na vida dele. Jó tinha perdido casa, perdeu 10 filhos, perdeu camelo, perdeu rebanho, perdeu servos, perdeu tudo que ele tinha. Jó perdeu todos os bens. E quando Jó estava sentado, no chão, se coçando com um caco de telha, porque a sua pele estava cheia de lepra, cheia de enfermidades de pele, e ele só tinha aquilo para se coçar. Quando Jó não tinha mais nada, ainda assim ele permaneceu fiel. Por quê, meus amados? Porque para ser fiel precisa ter integridade. Para ser fiel ao Senhor precisa ser uma pessoa íntegra. Porque se você for uma pessoa que não tem integridade, você se vende por qualquer coisa. Você troca aquilo que Deus te deu por qualquer farelo, por qualquer migalha, sabe? E a mulher vai dizer assim em Jó, que a mulher de Jó chegou para ele e disse assim: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, E Jó respondeu, sabe o que para ela? Você fala como uma louca, mulher, porque o bem de Deus você quis aceitar, mas agora o mal você não quer aceitar, Ou seja, Jó disse para ela assim: você fala como uma louca, porque quando tinha fartura você queria saber de Deus, Quando tinha dinheiro, você queria saber de Deus. Quando tinha camelo, quando tinha rebanho, quando tinha filho, você queria saber de Deus. Aí agora, quando a gente perdeu tudo, você tá falando para amaldiçoar Deus e morrer? Ou seja, a mulher de Jó já tinha sido infiel só pelo fato dela proferir uma palavra dessa. Só pelo fato da mulher de Jó ter cogitado na ideia de amaldiçoar a Deus, ela já cometeu infidelidade contra o Senhor, mas Jó permaneceu fiel. Jó permaneceu fiel, e no capítulo 42 de Jó vai dizer que Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. Então, meus amados, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa a prova, não importa o deserto, nós devemos permanecer sendo fiéis ao Senhor, tá? Não importa. No capítulo 42 de Jó vai dizer que o final de Jó foi melhor do que o seu início. Foi melhor do que o seu início. Foi trovão aqui, meus amados, tomei um susto. E agora no capítulo 3 de Apocalipse diz assim, No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 8, Jesus vai dizer assim: ao anjo da igreja de Filadélfia, Jesus fala: conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Ou seja, a igreja de Filadélfia, que o Senhor está falando aqui, permaneceu fiel até o fim, sabe? Permaneceu fiel até o fim. Também tem uma passagem aqui que eu não vou conseguir lembrar qual é agora. Não vou conseguir lembrar qual é agora, meus amados, mas eu lembro que há uma passagem aqui na Bíblia, se eu não me engano é Apocalipse também, que Jesus diz assim: permaneça fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da justiça. E o que é essa coroa da justiça? É a coroa da salvação, sabe? Então, meus amados, servir a Jesus exige fidelidade, mas não é fidelidade só quando tá tudo bem, não. Não é fidelidade quando tá tudo mil maravilhas. Não é fidelidade só quando tá tudo um mar de rosas, quando teu armário tá cheio, quando tuas contas estão todas pagas, quando a tua saúde tá em dia, quando os teus filhos estão todos na presença do Senhor, não. É fidelidade na escassez, é fidelidade na prova, fidelidade no deserto, é não negar o nome do Senhor independente das circunstâncias, sabe? Tá enfermo, seja fiel, sabe? Tá na prova, seja fiel. Tá no deserto, seja fiel. Tá passando por luta na família? Seja fiel, porque como está escrito, permaneça fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da justiça. A maior recompensa que nós vamos obter, meus amados, é a nossa morada eterna com o Senhor Jesus, reinando para todo sempre, onde não há tristeza, não há choro, não há fome, não há pranto, não há dor, não há injustiça, não há maldade, não há perversidade, no reino de Deus. Então permaneça fiel à aliança que o Senhor
que o Senhor fez com você. Permaneça fiel e guarde aquilo que Deus te entregou, mas não guarde para esconder, não, com medo de perder, não. Guarde para que ninguém tome o que você tem, tá? Guarde para que ninguém queira comprar, para que ninguém queira trocar aquilo que Deus te deu. Então seja fiel. Se Deus te deu, é teu. Busque aprimorar e multiplicar aquilo que Deus te entregou, mas seja fiel. Seja fiel. Não se venda, não negocie, tá? Permaneça fiel ao Senhor até o fim, tá bom? Amém, meus amados. Que essa palavra possa permanecer em nossos corações, tá? Eu li aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 1 Reis capítulo 21, tá? E essa passagem de Jó que eu falei, se eu não me engano, é em Jó capítulo 3, em que a mulher de Jó diz isso para ele. E que essa palavra possa permanecer em nossos corações, que Deus abençoe a todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém?